Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus seja com cada um mais uma vez. Estamos juntos porque Deus nos permitiu estar juntos. Estamos no nosso culto doméstico, que temos todos os dias de maneira sistemática lendo a Bíblia. E nesta oportunidade nós já iniciamos o livro do Êxodo e vamos começar hoje a segunda parte, a partir do verso 8 do primeiro capítulo, num ambiente muito agradável, bonito, silencioso e em lugar que há muitas virtudes. Aqui nesse lugar tem muita virtude, gente, muita virtude de Deus. Em cada lugar, se você for para passear, você vai só passear. Se você for para divertir, você vai só se divertir. Se você for para receber algo de Deus, encontrar a Deus, você vai encontrar a Deus. E especialmente se tratando da natureza, né? Eu já dei uma boa caminhada por lugares sem gente, silencioso, e eu percebi que tem muita virtude por aqui. Então estamos juntos. Graças a Deus por esta oportunidade de ler a Bíblia com os irmãos, um pedacinho da palavra e fazer alguns comentáriozinhos, porque não é um estudo, mas fazer alguns poucos comentários a respeito do que nós lemos e orar pedindo a bênção de Deus, até porque um cristão lê a sua Bíblia todos os dias. E esse culto doméstico tem essa pretensão, apenas essa pretensão, de te ajudar a ler a Bíblia todos os dias. Se você faz questão de tomar a Bíblia, a sua Bíblia, e acompanhar a leitura, esse objetivo já estará cumprido. E eu dou graças a Deus por isso. A vocês de Lusiânia, de Trindade e de Santana na Bahia, Deus abençoe a todos, e de Goiânia também. E muitos outros irmãos que nos dão o respeito, a consideração de estar conosco, participando do nosso culto doméstico. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu vou ler a Bíblia. Nós vamos ler hoje a partir do verso de número 8 do livro do Êxodo. Nós terminamos o livro de Jó com chave de ouro. É uma expressão, um dito, né, popular, chave de ouro. Mas a chave de ouro fecha, né, mais bem trancado, seria isso? Mais bem trancado que uma chave de metal? Eu não sei. Mas o certo é que nós terminamos o livro de Jó com chave de ouro. Que história bonita, que livro belo, que coisa maravilhosa. E se nós formos ler de novo, vamos extrair coisa boa, boa mesmo. E nós vamos hoje, a partir do verso 8, o livro do Êxodo, porque fala de um terceiro êxodo do qual nós sairemos deste mundo. Nós sairemos desse mundo num êxodo. Êxodo quer dizer saída. Êxodo quer dizer saída. E nós sairemos desse mundo. Então nós estamos vivendo às portas de um êxodo. E eu fui inspirado, eu falo para vocês que eu fui inspirado. Eu não falo assim, Deus me apareceu, eu não gosto muito disso. Deus, senti de Deus, não compreendo muito bem essa expressão. Mas Deus inspira, né? Simplesmente inspira, toca, dá um toquinho. Esse sentir de Deus parece muito místico, sabe? E eu ainda não... Deus sim é misterioso, é místico, mas foi apenas um empurrãozinho de Deus. Êxodo, livro do Êxodo. E eu pensei, é isso mesmo, é livro do Êxodo, vai ser muito bom a gente ler o Êxodo, porque o irmão Brana lia
frequentemente o Êxodo. E nós vamos ler. Nós lemos a partir do verso 1 até no verso 7 ontem e vimos que os filhos de Deus se multiplicaram, os filhos de Israel se multiplicaram grandemente, porque Deus era com eles. E o nosso resumo é que justamente o que era bênção, que eles estavam se multiplicando, foi justamente isso que trouxe o juízo. Foi isso que trouxe as dificuldades, justamente porque eles foram abençoados. E aí nós chegamos nessa conclusão, eu posso falar uma conclusão. As bênçãos às vezes podem gerar problemas para nós. Se eles tivessem permanecido poucos ali no Egito, apenas uma família de poucas pessoas, não teria gerado o que gerou, não é certo? Mas a prosperidade física, natural, gerou um problema no futuro. Bem, aí nós vamos ler o verso 8, que é justamente sobre o problema, a escravidão no Egito. Algumas Bíblias, como a Bíblia King James, não tem subtítulos. A Bíblia King James normal não contém subtítulos, apenas os títulos, apenas o número dos capítulos e versículos até o final da Bíblia. Esses subtítulos ajudam bastante. Eles não fazem parte da literatura original, apenas uma explicação do que vai falar o trecho. A Bíblia King James de estudo, aquela 1611, de 1611, ela já tem alguns títulos, mas é menos. Já outras Bíblias, a maioria delas tem uns poucos subtítulos que nos ajudam. Eu tenho na minha, a partir do verso 8, escrito a escravidão no Egito. Vamos ler? E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Duas coisas: ele não conhecera o testemunho dos tempos idos e não procurou saber o porquê daquela nação entre o seu povo. Provavelmente eles estavam em números muito grandes e eles temeram que o povo se multiplicasse e fosse ainda mais do que eles próprios, a nação original, o povo que morava na terra no Egito. Bem, as bênçãos de Deus vão causar algum tipo de hostilidade mesmo. Você já pensou nisso? Bênçãos de Deus podem gerar hostilidade. Mesmo se você não tiver intenção, você é perseguido justamente por ser filho de Deus. E aí, vai chorar? Vai reclamar porque você foi atingido, atacado, alguém lhe xingou, alguém lhe caluniou? É justamente porque você é filho de Deus. O próprio Jesus foi criticado desde antes de nascer, na barriga. Jesus já foi hostilizado. Aí não seria diferente conosco, né, gente? Então, pense nisso. O mundo não vai te tratar bem. Você é um filho de Deus. Bem, aí nós, com esse comentário, nós passamos para o próximo verso. O ciúmes do rei. É interessante um livro como o de Êxodo, que se preocupa com nomes, se preocupa com tantos detalhes, não falou o nome do rei. Isso vai gerar uma mensagem muito bonita para nós. Então, ele diz assim, começou a fazer um lobby, começou a fazer manipular a opinião pública. Foi isso que ele fez, ele manipulou a opinião pública dizendo, olha, eles estão crescendo. O censo, se tiver uma eleição ou se houver uma guerra, na pior das hipóteses, eles vão nos dominar, vão tomar. E medo, porque Israel não tinha essa intenção. A Bíblia não registra que eles tinham a intenção de tomar o Egito para si. Isso foi um trem da cabeça deles. Ora, você não é responsável pelas coisas que passam na cabeça dos outros. Irmão, irmã, se você está perdendo a saúde por causa do que os outros pensam de você, para com isso, não precisa disso. Isso é uma preocupação dos egípcios. Os egípcios se preocuparam a respeito do que Israel poderia fazer por eles. Israel estava tranquilo. Bem,
É claro que Deus tinha que gerar uma situação para Israel sair daquela terra, porque aquela terra não é... E Deus vai gerar situações para a gente sair dessa zona que a gente fica de tranquilidade, conforto. Deus vai fazer alguma coisa. Até as lutas do caminho que nós enfrentamos na jornada, gente, é para Deus nos tirar da nossa zona de conforto. Olha como um verso vai longe, a gente começa a pregar, a gente começa a meditar e é gostoso, saboroso, né? Bem, então nós vamos para esse fato. Ele começou a manipular a opinião pública para então obter aprovação pública e conseguir eliminar dentre eles aquele povo. Sem olhar o histórico deles, o benefício que lhes foi, que através daquele povo foi dado ao Egito, nada disso. Não preocupou com isso. Então, nós lemos no verso 10. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Suposições. Pura suposição, não é verdade? Pura suposição do que Israel podia fazer. Ora, o ímpio pensa mal e alimenta aquele sentimento, alimenta. Vai guardando aquilo, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. E Davi disse isso no Salmo, que o ímpio maquina o mal na cama. Não só para fazer, mas pensando o que o outro vai fazer para si. Trem estranho, né? Verso 11, e puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e começou uma escravização. Começou a cobrar imposto do imposto, tributo é imposto, impostos nas coisas que produziam, e aí então foram tomando. Satanás não começa, não escraviza de uma vez, viu, rapazes e moças, irmãos e irmãs. Satanás escraviza aos poucos. Para eles chegarem no ponto de apanhar, e lá quando Moisés veio, para eles chegarem naquele ponto, eles começaram com tributo, começou com uma coisa devagar e foram colocando o laço. Quando viu, o laço estava feito e eles já eram escravos. Pensou nisso? E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneiras que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Deixa o inimigo lhe atacar, Deus vai lhe abençoar ainda mais. Guarde aí, meu irmão e irmã, quanto mais o inimigo for contra você, é uma prova cada vez maior de que Deus está a seu favor. É glorioso, não é? É glorioso você pensar isso. Quanto mais o inimigo hostilizar você, for contra você, mas Deus está ao seu lado. Isso é uma prova que Satanás não quer nada contigo, você não pertence a ele. Bem, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Eu vou pegar um lápis ali e vou marcar esse pedacinho aqui, porque é isso mesmo. E verso 13, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Bem, vou parar nosso culto doméstico bem por aqui assim, vai ser mais curto e talvez até seja mais produtivo. Mas guarde essa mensagem no seu coração. Quanto mais as lutas, quantos mais os problemas, mais as doenças, ou decepção com pessoas, com o mundo, decepção com pessoas que não eram para fazer aquilo que... injustas, coisas injustas. Quanto mais o povo de Deus se multiplicava, mais o povo de Deus é abençoado, mais o povo de Deus é aperfeiçoado. Não fale de números, não fale de quantidade, fale de qualidade. Qualidade. Quanto mais provas, meus amigos, quanto mais provas, mais vitórias, mais aprovação de Deus, mais perto de Deus. E lembre-se daquela frasezinha nossa: quando o ourives pega o seu ouro
e o coloca no cadinho e o leva ao forno, ele fica na beira do forno, prestando atenção no que está acontecendo com seu precioso ouro. O ourives não dá as costas e vai para longe e deixa o seu ouro lá no fogo. Não, ele fica, é justamente porque o ouro é precioso, ele fica lá no pé do forno. Você entendeu a ilustração, não entendeu? E isso é de dar glórias a Deus. Deus te abençoou, Deus te deu mais uma bênção através dessa leitura. Creio que seu coração foi ajudado com esta palavra e apenas dê graças a Deus por ter esta Bíblia te ensinando. Ela me ensinou, ela vai te ensinar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai, Tu nos vês, o Senhor nos ouve e o Senhor tem prazer de estar conosco. E aqui estamos, ó Deus, eu e cada um desses irmãos que não são minhas ovelhas, são ovelhas do Senhor, do Teu pasto, as quais amo e me preocupo com elas. Senhor, cuida de cada um de meus irmãos e outros, ovelhas que moram distante e congregam em suas igrejas com seus pastores. Abençoa cada um, ó Pai. Envia saúde para cada um que está enfermo, adoentado, ou decepcionado com a vida, ou melancólico. Senhor, ajuda, ó Pai. Ouça mais essa oração nessa oportunidade, ó Deus. Ouça mais esta oração e cuide de cada um do Teu povo. Ouça nossa voz, ó Deus, nesse silêncio da natureza. Tenha, Senhor, nós, cada um de Teu povo, sob Teu olhar constante, Senhor. Nos livra do mal desse dia, nos livra do mal dessa noite. Prospera, Senhor, aprova o caminho que temos andado, o trabalho das nossas mãos. Nos livra das doenças, enfermidades, de magoar, de ferir ou de abrigar raiz de amargura em nosso coração. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, seja conosco, ó Pai. Te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um, tenha um bom dia. E no meu caso aqui, esta oportunidade que está sendo gravado, por um problema de internet e tudo, não dá para fazer ao vivo. Mas estamos juntos no nosso culto doméstico. Agora é uma tarde maravilhosa, muito bonita, silenciosa, tranquila. Vocês estão percebendo aí, né? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia com Jesus e até amanhã na continuação do nosso culto doméstico. Ficar com Deus, gente!